Então, boa noite, pessoal. Para Obrigada. quem não me conhece, eu me chamo Tiago, eu estou trabalhando junto com a Fernanda lá na Casa de Pedrinho, e ela me deu a incumbência de abrir a reunião para ela hoje. Hoje a gente tem uma convidada, que é a Ana Paula, ela vai falar um pouquinho para a gente. E se der tempo, no final, a Fernanda vai participar também. Não garanto, não, mas tomara que dê tempo, né? Eu vou pedir, ô Mari, você faz a prece inicial para a gente, por favor? Bom, então, eu queria agradecer, em nome da Casa de Pedrinho, pela presença de todos, convidar a todos os anjos guardiões, a espiritualidade de amor que esteja conosco e que cada um aqui presente nessa reunião, que a gente possa abrir nosso coração para escutar o que a Ana Paula veio trazer para a gente, que a gente se permita se sentir tocado, refletir o que é possível refletir e que a gente possa ter um momento de comunhão e de amor. Que assim seja. Que seja. Muito obrigado, viu, Mário, pela ajuda aí. Eu só vou ler um trechinho aqui de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da coragem da fé. Um trecho curto, tá? Só para que cada um reflita depois aí. E se alguém quiser fazer um comentário rápido, pode fazer. Coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei. Confessarei diante de meu Pai, que estás no céu. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai, que estás no céu. Bom, este é o trecho, bem curto. Vou dar 2 minutinhos aí para ver se alguém quer fazer um comentário. Ana Paula. Muito providencial esse trecho. Encaixar bem o que a gente vai trazer aí. Casou com o material que você preparou um Super pouquinho, Ana? bem. É? Super bem. Então, bom. Não? Então, a palavra está com você, viu, Ana? Pode começar aí. Tá bom. Obrigada, Thiago. Então, boa noite, pessoal. Com muita alegria, né, que eu venho aqui hoje para compartilhar alguma coisa com vocês. Primeiro vou me apresentar, né, e ainda fazendo menção ao que a Fernanda explicou para a gente semana passada. Eu sou Ana Paula, sou filha de Paulo e Ana Maria, né, minhas raízes. Sou mãe do João Pedro, sou evangelizadora infantil, de onde eu conheci a Fernanda, da evangelização, né? E nas horas vagas eu sou engenheira. Então, eu venho aqui nesse desafio. Eu confesso que eu estou um pouco ansiosa, porque acho que eu não tenho autoridade moral para falar desse assunto, não. Mas o desafio é esse mesmo, né? Para o nosso crescimento, aprendizado e a construção do conhecimento faz com que a gente internalize o conhecimento também e consiga colocar em prática, né? Falar sobre. Então, eu vou começar, eu vou compartilhar uma tela com vocês, vocês me dão aí no sinal se está tudo ok, vocês estão me escutando direitinho, tudo certo? Então tá. Eu acho que você vai ter que me autorizar, Thiago. Aqui está falando para mim o anfitrião, deixa eu ver. Mamãe, que eu já autorizo aqui para você. Tá, beleza. Não pareceu ainda não, você notou? Agora. Também não. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá
Aqui aparece para mim assim, o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Ixi, espera aí só um minutinho que eu vou resolver isso. Tenta aí de novo agora, Ana, para ver se vai dar. Vai dar. O que me fala isso, tá? Não sei. Agora foi. Oi? Foi, tá ótimo. Tá. Bom, a Fernanda me convidou para falar alguma coisa, né, trazer alguma reflexão para vocês, né, compartilhar. E eu escolhi esse tema, desapego. Não por acaso, né? Eu preciso também aprender muito com ele, sobre ele. E, para começar, eu trouxe esse trecho do livro Pensamento e Vida, né, que é de Emmanuel, por Chico, e ele está logo no primeiro capítulo, que se chama O Espelho da Vida. Esse trecho diz assim: o reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, com isso, Emmanuel quis dizer mais ou menos o seguinte: se alguém pisa no meu pé, minha primeira reação é de dor, né? É uma sensação de dor. Depois vem aquele sentimento, muitas vezes de raiva, né? Para nós encarnados, normalmente é raiva, encarnados na Terra. E depois dessa raiva é que a gente vai elaborar algum pensamento sobre aquilo. Que vai pensar, talvez esse pisão no meu pé foi de propósito, talvez foi sem querer. Não, mamãe tá escutando uma moça. Talvez. Olha, só um pouquinho. Foi. Tem algum microfone ligado aí? Deixa no mudo, por favor. Não, ele deu só. Aí, pode ir, Ana. Desculpa. Então, é o seguinte, então só depois que a gente elabora, que a gente sente, é que a gente vai elaborar um pensamento sobre aquilo. E esse pensamento, ele vai direcionar a nossa atitude. Se a gente vai pisar no pé de volta, ou se a gente simplesmente vai fazer uma prece para a pessoa, né? Se a gente é mais evoluído, a gente faz uma prece para a pessoa. Então, nesse sentido de ordem de acontecimentos, para a gente internalizar o que aconteceu, o que acontece conosco na vida, é que eu resolvi colocar aí esse fluxo nosso de aprendizado. E eu vou tentar usar esse fluxo aqui no nosso direcionamento da exposição, tá? Então, a gente primeiro vai refletir e depois a gente vai fazer uma dinâmica para tentar sentir isso que a gente pensou, para depois, na vida, a gente tentar tomar uma atitude sobre isso, tá? Para essa dinâmica, eu já vou pedir para vocês que a gente vai precisar de papel, lápis, ou caneta, ou mais legal ainda, se vocês tiverem lápis de cor, fica mais legal. Tá? Então, se vocês puderem já separar, para a gente não interromper lá na frente fica melhor, tá? Vamos lá. Bom, para falar de desapego, primeiro eu pensei que eu teria que entender o que é o apego e qual a diferença entre esse apego e o amor. Né? E muito engraçado que parecem coisas que se confundem, mas quando a gente vai ver aqui, eles são completamente opostos. Né? Veja bem, o apego, ele limita e invade espaços. Por quê? Quando você está apegado a alguém, né, você tem essa dependência emocional, é como se você tivesse passado cola na sua mão, tivesse se pregado a outra pessoa. Então, você vai limitar ali as atitudes da pessoa e a sua também. Né? Você vai invadir
esse espaço do outro e vai limitar o seu espaço também. Né? Você imagina que aquela pessoa é a sua única fonte de afeto, ou seja, ninguém mais pode suprir essa sua necessidade de carinho, de amor. Aquela pessoa é a única no mundo que tem essa capacidade. Você também deseja recompensa por tudo que você faz para aquela pessoa. Então, assim, e você faz em excesso normalmente, né? Faz muito, mas mesmo que você faça muito, você espera sempre algo em troca, né? Alguma mínima recompensa. Às vezes, inclusive, são migalhas que você espera, né? E se contenta com isso. E tudo isso vai gerar sofrimento, vai gerar frustração, né? Vai gerar muita dor. Agora, no amor, o amor é o oposto. Apesar de se confundir, ele é o oposto. O amor vai libertar. O amor, ele doa sem esperar nada em troca, sem exigências, expectativas. E por isso ele gera, né, uma paz, um conforto, traz felicidade. Então, com tudo isso, como é que a gente pode identificar se a gente tem um sentimento, esse sentimento se é apego ou é amor, né? No apego, como eu disse antes, a gente tem cuidados excessivos com o outro. Muitas vezes a gente até antecipa as necessidades do outro. A gente prevê o que o outro já está precisando, e antes mesmo que ele identifique essa necessidade, a gente já está ali pronto para oferecer. Né? A gente tem uma baixa estima, no sentido de que a gente sempre se acha inferior ao outro, a gente sempre se acha errado em qualquer tipo de discussão, né? Em qualquer tipo de diálogo, que o outro aponte algum erro, a gente é sempre o errado. O que é aquilo, Caio? A gente reprime as nossas vontades em função das vontades do outro, ou seja, a gente admite que as nossas vontades são a vontade do outro. A gente não assume que a gente tem uma identidade, né? A gente olha para a vontade do outro e assume aquela vontade como nossa. Né? Olha lá. A gente tem uma desconfiança excessiva do outro, então tem aquela necessidade de controle. Já comeu? Pensa, né? Saber onde que está, para onde que vai, com quem está conversando. Não tem paz, né, gente? A gente esconde o nosso sentimento, a gente embota o nosso sentimento no sentido que a gente não assume que a gente está passando por esse processo, né? A gente não identifica esses aspectos, é muito difícil identificar esses aspectos que eu falei antes, quando a gente está com esse sentimento de apego. Então, a gente se sabota mesmo, tá? E o que eu acho pior de todos desses itens que estão aí, a gente acredita que não pode viver sem o outro, né? Então, a gente acredita que a nossa vida só faz sentido se o outro estiver do nosso lado. O que não é verdade, né? E que a gente precisa aprender a se valorizar, mas isso eu vou falar mais para frente. Para falar de desapego em relação ao Evangelho, eu escolhi essa passagem da cura que saiu de Jericó. Aí, vocês me permitem essa imagem do livro infantil, eu achei muito fofa, não resisti. Mas, né, o que tem a ver, né, cura de um cego com o desapego? Essa passagem, ela aparece em alguns dos evangelhos, né, de Marcos, Mateus e Lucas, e ela diz mais ou menos o seguinte, eu vou ler aqui, e depois a gente vai separar os trechos para refletir mais profundamente para cada um deles, né? Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos de uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe:
tem bom ânimo, levanta-te e ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, eu tenho vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Bom, a gente tomando alguns trechos dessa passagem, então no início, né? Depois foram para Jericó. E saindo ele, né, Jesus, de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho de Deus. Bom, o nosso foco aqui vai ser Bartimeu, né? Bartimeu não era o nome do cego. Bar, em sânscrito, significa filho de. Ou seja, esse homem, ele não tinha nome. Só por aí ele já começava a não ter identidade, né? Vocês já foram chamados assim, ô baixinho, ô de óculos, ô careca, né? Quando a gente é chamado por alguma coisa que não é nosso nome, a gente, de certa forma, se sente desrespeitado. Né? E o contrário também é válido, né? Quando alguém se dirige a nós pelo nome, a gente se sente respeitado. Então, ele tinha uma característica, ele tinha tudo para ter uma característica psicológica daquele homem que era o coitadinho, que está com o destino escrito, que não tem como mudar, é aquilo ali, né? Porque ele era mendigo, estava ali à beira do caminho, junto com vários outros, né? Ele não tinha perspectiva, não tinha um emprego, não tinha trabalho, a vida dele era ficar ali pedindo, né? Então, ele tinha tudo para ser aquela pessoa que não acredita em si mesmo, né? Que não faz questão também de sair daquela situação, né? Que muitas vezes é comum, né? Então, ele ficou ali, né? Estava ali, vamos passar para cá. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Bartimeu, esse cara que era invisível para a sociedade, né? Que era um cara que tinha tudo para ter esse sentimento de vítima, ele não se portava como se do jeito que a sociedade esperava, porque ele quis chamar atenção, ele quis deixar a invisibilidade, né? A partir do momento que ele grita, né, tem de misericórdia, ele saiu da invisibilidade. E a partir desse momento ele também incomodou algumas pessoas, né, porque ele queria sair daquela situação que ele estava. Ele não estava mais aceitando aquela comodidade, né? Então, ele teve essa proatividade, essa vontade, né? Essa vontade de mudança mesmo. Então, ele saiu daquele padrão vibratório do miserável, um padrão vibratório que fez com que o quê? Jesus conseguisse observar. Por quê? Obviamente, não tinha só ele ali de cego, não tinha só ele ali de mendigo, não era só ele que estava gritando, né? Era uma multidão. Então, e Jesus parou. E Jesus parou, alguma energia diferente ele emanou ali naquele momento para poder chamar a atenção de Jesus, né? E é isso. Quando Jesus passa, Jesus já passou na nossa vida, ele só espera que a gente dê uma migalha da nossa vontade, uma migalha da nossa vontade de mudança, para que ele faça todo o resto. Foi isso que aconteceu aí. Ele espera a atitude do outro, ele espera a nossa atitude, mesmo que mísera, para que ele possa fazer alguma coisa, né? Então, algo precisa sair da gente para que a mudança seja feita na nossa vida. Não há como
a espiritualidade de Jesus, não há como Deus atuar na gente sem que a gente abra espaço para isso, né? Então, depois o que aconteceu? Esse trecho é o que eu mais gosto. O que ele fez? Bartimeu, e ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele estava sentado. Esse ato de se levantar, com certeza, se remete a isso que eu falei também, de elevação da vibração, né? Então, primeiro ele lança de si sua capa. Que capa que é essa? No Império Romano, que era muito organizado, eles distribuíram capas aos pedintes para que eles tivessem direito de exercer essa função na beira da estrada. Então, não era qualquer mendigo, qualquer cego que podia ficar ali pedindo. Então, na capa, além do carimbo de Roma, tinha escrito lá assim, ver se eu acho aqui. Mas algo parecido assim, você tem o direito de, esse homem é um pedinte, tem direito de mendigar, né? Algo nesse sentido. Então, era uma capa que praticamente atestava a insignificância da pessoa, né? Atestava o tanto que ela era incapaz, né? Mas, ao mesmo tempo, era uma capa também que dava subsistência para ele, que dava os meios para ele sobreviver. Então, olha a dualidade. E vê se isso não tem tudo a ver com o nosso apego, né? Ao mesmo tempo que a gente se vê ali debaixo de uma proteção, né? De um meio para a gente seguir a vida, aquilo ali nos abafa, né? Então, esse carimbo de incompetência, que era essa capa, ele, olha só a coragem que ele teve. Ele teve coragem de largar, deixar isso tudo e se levantar, ou seja, mudar de vibração para seguir Jesus. Quando ele deixa a capa, vamos pensar, igual eu disse para vocês, não eram todos os pedintes que ganhavam essa capa. Ele teria a possibilidade de voltar depois para pegar a capa? Será que essa capa ia estar ali no mesmo lugar depois que voltasse? Obviamente que não. Alguém ia chegar lá e pegar essa capa, né? Algum outro interessado ia pegar essa capa, acho que ela não ia nem chegar no chão, né? Então, ele teve que ter uma coragem muito grande para deixar essa capa, né? E foi até Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: "Que queres que te faça?" E o cego lhe disse: "Mestre, que eu tenha vista." Bom, nesse trecho, é interessante, né, Jesus perguntar. O que será que Jesus pergunta? Não é muito óbvio o que ele queria? Não está muito na cara, eu sou cego, claro que eu quero enxergar, mas não é nem sempre. Por quê? Ele podia pedir, não, eu quero ficar num lugar onde eu receba tudo que eu preciso, todo o alimento, sem precisar pedir, todo mundo vai me servir, ele podia pedir isso? Podia, né? Mas ele pediu para ver, né? E mais uma vez, esse pedir para ver é deixar uma zona de conforto muito grande. Porque, além de não ter mais, de não ser cego, não ser o coitadinho mais, ele, a partir do momento que ele pede para ver, ele toma para si a responsabilidade de guiar a sua vida, de ser totalmente responsável pelo seu destino, né? Então, a pergunta do mestre de Jesus não está tão fora de contexto, está bem. Jesus não agia fora de contexto. Então, tem todo um porquê. Realmente, muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Ou, muitas vezes, a gente quer de forma equivocada, né? Mas Bartimeu pediu para enxergar, né? E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ou seja, confirmando tudo que a gente falou. Né? Foi
própria vontade dele, essa abertura dele em querer ser artífice da sua própria vida, de tomar as rédeas do seu destino, e criou uma sintonia favorável para que Jesus atuasse no seu problema físico, no caso, né? E mais, além de ver, ele começou a seguir Jesus pelo caminho, ou seja, ele foi profilático, né? Ele aceitou uma situação para não voltar a ser cego, né? Para não voltar a ser doente. Então, gente, diante disso tudo, como é que a gente pode desapegar, né? Primeiro, a gente tem que reconhecer que o problema existe. A gente está apegado. Né? A gente tem que querer isso com muita força, com muita coragem. A gente tem que querer essa independência, tem que sentir que merece ser feliz, que é capaz de guiar a própria vida. E, aos poucos, a gente tem que aprender a cuidar da gente, a estar bem só com a gente, né? Primeiro com a gente, e depois estar bem com o outro. E, muito importante também, né? A ajuda profissional, porque muitas vezes a gente não consegue sair disso sozinho, né? Bom, já com aquele raciocínio que a gente teve no início, agora a gente vai fazer uma dinâmica, então, tá? Para poder tentar sentir tudo que a gente pensou, né? Uma dinâmica que tem tudo a ver com as reflexões que a Fernanda fez na última aula, na última exposição, né? E vai encaixar super bem com essa também. Então, vocês já estão aí com papel, com lápis, todo mundo pegou? Deixa eu ver, eu não consigo ver todo mundo aqui. Eu acho que eu vou parar a transmissão aqui para ver a carinha de vocês. Então, eu vou começar, tá, pessoal? Bom, agora que vocês já valorizam as raízes de vocês, né? Vocês vão se imaginar uma árvore, mas vão pensar em qual tipo de árvore vocês são. Que tipo de árvore eu sou? Qual que é o seu papel na natureza? Você acolhe, nutre, abriga muitos seres, doa sua seiva, faz trocas importantes, recolhe impurezas, entrega ar puro, fornece sombra, abrigo, abraço. Já pensou qual árvore você é? Então, vamos desenhar essa árvore. Essa árvore que você vai desenhar, ela está na estação do outono. Desenhe essa árvore nessa estação. Sabemos que na estação do outono, as folhas caem para proteger a árvore do frio e para reduzir o gasto energético. Logo em seguida vem o inverno, que pode ser bem rigoroso. Você já caiu dessa sua árvore na quarentena ou nesse período de transformação em que você está passando agora? O que caiu a sua revelia sem que você permitisse? E o que caiu porque você quis? O que você deixou cair? Enquanto você desenha sua árvore e suas folhas caem, você pode escrever como se fossem palavras caindo no chão daquilo que já caiu de você no outono e no inverno. Podem ser bens materiais, valores, princípios, crenças, pessoas. O que já caiu da sua árvore até aqui? Sem que você quisesse? E o que caiu
e no fundo você nem gostou que tivesse caído. Enquanto você desenha sua árvore, o que está na base da sua árvore? O que te alimenta? O que te nutre? O que está te mantendo vivo? Escreve isso aí na base da sua árvore. De tudo isso que te nutre, que podem ser pessoas, bens materiais, crenças, valores, no seu caule, ou seja, no tronco da sua árvore, você vai escrever o que te mantém de pé. O que te sustenta nesse período que estamos vivendo e te mantém de pé. O que você não vai abrir mão de jeito nenhum nessa fase? O que você não vai deixar cair de jeito nenhum? Isso aí é seu tronco. Então, chega a primavera. A energia que a árvore resguardou no outono, no inverno, agora entumece as gemas e as mesmas explodem em flores. Quanto de energia você guardou para florir? As mesmas gemas também se transformam em folhas para recompor a copa. É esperança. Enche sua árvore de folhas. Enche sua árvore de esperança. Enquanto você enche sua copa de folhas, você pode escrever situações e coisas que te trazem esperança. Os galhos podem representar esperança para os passarinhos fazerem seus ninhos. Podem fornecer sombra para quem precisa de descanso. Podem alimentar lagartas famintas que se esforçam para evoluir. Desenhe. As mesmas gemas se explodem em novos brotos. Serão os futuros galhos. Quais conquistas você gostaria de ter? O que você gostaria de ganhar? O que te preenche? Enquanto você desenha novos galhos em sua copa, você pode escrever coisas que te preenchem. Podem ser bens materiais, pessoas, situações financeiras, projetos. As gemas se transformam em flores e as flores produzem as sementes. O que representam suas flores? Que perfume você exala? Exala boa vontade? Exala bondade? Encha sua árvore de flores, refletindo o que representam para você. As flores guardam seu bem mais precioso, que é a semente. Quais seus bens preciosos? Enquanto você desenha suas sementes, guardadas nas entranhas das flores, escreva suas preciosidades. Pode ser valores, crenças. Em certo momento, quando o sol intensifica seus raios e chega o verão, suas flores se metamorfoseiam e se transformam em frutos. O fruto é a realização da planta. Quais são os frutos do seu trabalho? Desenhe sua árvore que coroa seu esforço.
fruto guarda semente preciosa. O que é precioso para você? Escreva suas preciosidades como frutos doces e saudáveis. Enquanto você brinda sua árvore desenhando seus frutos, pense no fruto alimentando a todos. Quem uma árvore frondosa pode alimentar? Pode alimentar os passarinhos, as formigas, os insetos, variadas espécies. Desenhos. Como que você alimenta quem está ao seu redor? Alimenta educando? Alimenta transformando? Evangelizando? Como você se alimenta? Escreva, registre suas potencialidades alimentícias. O fruto é a bênção do Todo-Poderoso. Chega um certo ponto que os frutos caem, apodrecem e libertam a semente, que dará origem a um novo ciclo. Nascer, viver, morrer, renascer ainda. Tal é a lei. Observe sua árvore. A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. Continue aperfeiçoando sua árvore. E se sentir vontade, compartilhe aqui com a gente. Muito interessante, Renan. Viu? Não conhecia, não. Queria ver uma árvore. Vou mostrar a Não sou minha. muito bom de desenho. Ah, mas cada árvore é única. Não tem que ser bom, não. Ah, que legal. Embolei todas as informações. Essa dinâmica eu participei, né, de um evento do Grupo Ser, do Instituto Ser, que chama Evangelizar Ser. E a gente aplicou essa dinâmica lá. Ela foi elaborada pela Sheila Passos. Tem 2 árvores aqui, Ana. Ah, põe mais pertinho para eu ver. Ah, olha que legal, tá vendo? Lindo. Lindo. Ô, gente, eu queria escutar de vocês o que vocês acharam, se vocês têm mais alguma coisa para contribuir, né, algum apontamento sobre as reflexões, sobre essa nossa dinâmica. Eu acho muito interessante pelo seguinte, enquanto eu estava desenhando a árvore, que me veio na cabeça, assim, as relações que a gente tem com outras pessoas, né, com tudo que está em torno de nós. E desde o começo você estava falando lá, assim, que a gente confunde um pouco as coisas, a gente quer viver a vida do outro, quer ajudar, mas às vezes o outro não está preparado também, né? Então a gente pode fornecer a sombra, o fruto, a ajuda para outra pessoa de alguma forma, mas sem passar pelo que ela mesma tem que passar, pelo que a pessoa tem que entender. Cada um tem seu tempo, cada um tem um entendimento, né? Às vezes a gente dá demais e a pessoa ou recebe demais e não é o certo, né? É o que você falou lá do apego e do amor. Acho que alguém está compartilhando. Deixa eu ver aqui. Essa questão, né, das folhas caindo da árvore, porque muitas vezes não só as folhas que caem, né? A árvore tem aquelas cascas que também vão envelhecendo, né, e vão caindo também. Então, assim, nossa vida, ela é um ciclo, né? E assim como a árvore vai passar por todas as estações, vai passar pelo inverno, mas a primavera chega, o verão, e a gente vai colher os frutos de tudo aquilo que a gente se esforçou para produzir, né? Em nós, né?
Pode comentar, Tem Mari. mais. Quando eu estava desenhando minha árvore, eu fiquei pensando aqui como que, embora tudo que eu escreva tenha a ver com o contexto que eu viva, com as relações que eu me nutro, mas sempre na perspectiva minha, da lente que eu dou para tudo isso. E aí, pensando na temática do desapego, eu acho que para a gente desapegar é muito olhar para a gente, assim, porque, assim, vou dar um exemplo. Eu acho que sempre a forma que a gente enxerga o que acontece nas nossas relações tem a ver como se fosse uma mochilinha que a gente carrega nas costas. Então, por exemplo, sou casada e meu marido fala, essas férias eu quero viajar só com os meus amigos. Então, se eu for interpretar isso de uma forma que eu vou achar bom, bom, eu também posso tentar combinar uma viagem com as minhas amigas, ou se eu vou pensar, não, esse cara não tá tão mais afim nessa relação, eu acho que ele tá de saco cheio e tá querendo lazer de outras formas que não seja comigo. Acho que essas interpretações têm muito a ver com a mochilinha que eu carrego aqui. Né, eu acho que a gente não interpreta os acontecimentos raramente de uma forma só racional, assim. Eu acho que é a emoção que a gente dá àquele acontecimento. Então, eu acho que para a gente desapegar, eu acho que é olhar essa mochilinha, porque não é um exercício fácil, né? A gente, por exemplo, pensar, se eu sou uma pessoa apegada, eu tive sentimentos de rejeição, de abandono na minha infância, então agora eu tô nutrindo relações que me levam a esse sentimento de rejeição. Nada é automático assim. Então, acho que a gente sempre olhar essa nossa mochila, o que a gente está carregando, eu acho que é muito importante para a gente ter atitudes que são mais conscientes e são mais alinhadas com o nosso interior. Perfeito, Mari. Eu sempre penso assim, que a gente tem que observar muito o que a gente sente, mais do que o que a gente pensa, né? Porque o nosso sentimento, o nosso pensamento, às vezes, ele não é capaz, né, de explicar o nosso sentimento, né, de forma objetiva, né? Então, a gente, prestando atenção no nosso sentimento, a gente consegue, eu acho que nessa mochilinha que você falou, tem mais sentimento do que tudo, né? Então, é muito importante mesmo olhar, saber se observar, né, nesse processo. E uma coisa que eu acho interessante nessa questão da árvore, né, quando a gente fala das raízes, eu lembro muito do Andrei Moreira falando que, na verdade, as raízes, elas podem sim ser interpretadas como os pais, né, nossos pais, né, e quanto mais profundas, né, nossos antepassados, mas a gente entender que o solo ali são nossos antepassados também é legal, e as raízes, na verdade, é tudo aquilo que a gente produz para poder buscar esse alimento, esse amor, né, no solo, porque o solo está ali, conectado a um terreno, que é nossa ancestralidade toda, que está conectada à terra inteira, que pode ser entendida como Deus, né, como a divindade. Então, é nessa busca do amor dos nossos pais, né, que a gente consegue se conectar também ao amor de Deus. Essa relação com a árvore, né, da gente se comparar com a árvore é muito legal, né? Só completando o que você falou aí, Ana, assim, a gente faz parte de uma rede, né, da humanidade, assim. Então, de certa forma, a gente está influenciando e sendo influenciado, né, por todos que nos cercam, dos mais próximos, a gente influencia, tem uma influência maior, mas os mais distantes, de toda forma, a gente age também, né, na vida deles e eles na nossa. Pessoal, estão muito tímidos, viu? Vamos lá. Eu quero falar uma coisa. Pode falar, Letícia. Achei interessante, né? Como talvez porque tenha sido nessa semana que eu tive umas questões com meu filho. O meu filho apareceu na base, no tronco, nas folhas. Ele foi aparecendo assim em vários momentos, né? Ele me dá sustentação, ele me nutre, ele é o que eu quero prosperar. Então, como que a gente vai dependendo do nosso ciclo, como que essa raiz, esse caule, esse fruto, ele se modifica,
né, na nossa vida. E como que, se você fizesse essa dinâmica comigo há 10 anos atrás, ia ter um monte de coisa material. E não tem nada material na minha árvore. Não tem um carro, não tem uma casa, não tem um projeto profissional grandioso, não tem mais nada. Tudo que tem dentro dela, hoje, para mim, são sentimentos, pessoas, relações, energia, vibração, conexão. Como que a gente muda, né? E a gente só consegue enxergar essas outras coisas se a gente é capaz de permitir com que esse ciclo mude, né? E aí eu vou voltar para o ponto inicial do apego e do amor, né? Eu acabei de passar por um rompimento de relação e foi exatamente assim. Eu consegui finalmente reconhecer que não era mais amor, era só apego. Finalmente, o desconforto que eu senti, que eu não conseguia traduzir o que era aquele desconforto, ele apareceu assim na minha frente, um belo dia, a fichinha caiu. Mas eu precisei de ajuda profissional. Então, é isso mesmo. Você às vezes está com desconforto e você... Tudo que você falou foi exatamente assim como aconteceu comigo. Né? Eu queria dar esse relato de que foram essas etapas. E de verdade, o apoio profissional que me fez entender o que era aquele desconforto, que não era amor mais, que era apego, e que o amor não traz essa inquietação tão grande que a gente vive no apego. Né? Então, mas tem que ter muita coragem mesmo. Isso aí, Letícia. É engraçado como como a gente confunde uma coisa tão oposta, né? É muito, muito louco. Eu queria falar um pouquinho. Vocês estão me escutando? Sim, pode falar, Ju. Hoje o tema foi desapego, né? E interessante porque a minha vida inteira eu sempre fui muito dependente emocionalmente. Então, eu vivi relacionamento desde os 16 anos até os 35 anos, passando, trocando de namorado, e namoros muito longos, porque eu não conseguia terminar. E eu fui me deixando de lado ao longo desses anos. E chegou um determinado momento da minha vida que eu, igual você falou, né, Thiago, né, igual você falou, que cada um tem o seu momento, né? E as pessoas, os meus amigos, minha família, todo mundo sempre, as pessoas queriam fazer por mim, que elas enxergavam, eu enxergava, mas nem sempre a gente consegue fazer na hora que tem que ser feito, a gente não consegue, às vezes, ter atitudes diferentes. Então, eu comecei um trabalho, eu preciso mudar, só que isso demora, não é da noite para o dia, né? E, então, assim, às vezes as pessoas falam, querem ajudar, mas cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de despertar, né? Então, tem alguns anos eu venho trabalhando isso e hoje, finalmente, eu consegui chegar onde ao meu objetivo, né? Com muito trabalho assim, de várias formas, pessoais, profissional, psicólogo. Então, assim, eu fui procurando ferramentas, né, de várias formas para eu poder tirar essas amarras, que é esse momento de vida que eu estou vivendo, amor próprio, de entender o que a Júnia quer naquele momento, no que ela vai focar para ela, e não colocar o outro no primeiro lugar na vida. Então, na minha arte, né, eu fui passando foi tendo esse sentimento, essa sensação de gratidão, foi tudo que eu coloquei, foi exatamente a Letícia falou, de gratidão, de amor próprio, de conquista, de você chegar e falar assim, nossa, esse momento chegou na sua vida de anos atrás, que eu falava assim, gente, será que eu vou conseguir ter isso que eu me preocupava? Então, o meu momento de vida hoje é muito, muito feliz e muita gratidão por ter essas conquistas, assim, por saber que eu consigo viver bem sozinha, por ter descoberto, por estar descobrindo, né? Porque é um processo. Antes, hoje eu pensei
primeiro lugar. Então, assim, se compartilhar, porque eu sei que hoje a carência, né, é uma das maiores sentimentos assim, das pessoas, que estão muito carentes, com essa falta de amor próprio, com essa dependência emocional. Então, eu, nessa dinâmica, eu consegui, assim, ver isso mesmo, né, com essa como que hoje eu consegui me libertar mesmo dessas amarras, de tudo essas crenças que a gente cria na infância, ao longo da vida. Muito bom, Júlia. Muito bom, né? Largar essa capa pesada. Né? Acho que todo mundo aqui está, assim, só de estar em busca, né, de uma coisa melhor já é um caminho, né? Faz parte do aprendizado nosso. Gente, muito obrigada pela oportunidade, né, de estudar sobre o assunto, de trazer aqui. Com certeza eu também sou uma grande necessitada. Todos nós, né? Então, só tenho a agradecer, viu? Muito obrigada. Ana, eu que agradeço, tá? E agradeço em nome da Casa de Pedrinho, em nome da Fernanda também. A gente foi ótimo o tema, assim, gostei, pelo menos eu gostei demais, trouxe muita coisa boa para mim, pensar, coisas para a gente, como você falou, pensar e agir também, né? Pensar, sentir e agir, né?